Olá, pessoal. Tudo bem? Espero encontrá-las bem. Vamos a mais um tema de aula hoje. Nosso tema hoje são os direitos humanos, Estado, democracia e a política social brasileira. O tema de hoje está diretamente vinculado ao outro vídeo sobre democracia e Estado, que trabalhamos o texto da Marilena Chaui, o que é democracia, e o texto de apoio do Vladimir Safatli. Bom, o texto que nós vamos trabalhar hoje, eles são das autoras, que são duas assistentes sociais, que é Lima e Silveira, do ano de 2016, que se chama Direitos Humanos e Política Social, Instrumentos Sociojurídicos Não Punitivos e Mecanismos Democráticos. É um texto que está publicado na revista de Filosofia Aurora. Qual que é a questão central do texto de hoje? Elas vão tentar fundamentar historicamente a noção de direitos humanos e da política social. Para introduzir o texto, eu vou destacar, primeiramente, o suporte teórico e metodológico utilizado pelas autoras. O suporte teórico é de base marxista, ou seja, é perspectiva teórica crítica, que ela vai buscar não apenas compreender, mas também transformar a realidade. Em termos metodológicos, elas vão utilizar a revisão bibliográfica. Eu vou passar pela linha argumentativa, tentando trazer os principais apontamentos teóricos do texto que são importantes para a nossa disciplina de direitos humanos e intervenções psicossociais. A conclusão que o texto vai chegar é de que nós, no Brasil, vivemos uma democracia pautada no modelo liberal, e por isso mesmo que elas vão trazer algumas críticas a esse modelo de democracia, e que está calcado numa proteção social a partir de uma perspectiva individualista, meritocrática e punitiva. E quais alternativas que as autoras propõem para tentarmos superar esse modelo e conseguir efetivar um sistema democrático em uma perspectiva dos direitos humanos? A formação e fortalecimento de organizações e sujeitos coletivos, que vai se desdobrar em todo o debate que nós temos na psicologia política, que é a formação dos sujeitos políticos e dos movimentos sociais, a participação popular, o engajamento nas lutas emancipatórias e democráticas e a afirmação dos direitos universais e intersetoriais. Uma citação que eu acho importante, que está na página 152 do texto, e que acho que cabe à psicologia se questionar como que podemos promover isso nas nossas intervenções, já que o foco das nossas intervenções psicossociais está exatamente na dimensão subjetiva da constituição dos sujeitos, nos processos psicossociais da nossa constituição enquanto seres humanos, enquanto sociedade, é que elas destacam que é preciso desconstruir a cultura de insensibilidade coletiva reinante. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, num modelo econômico capitalista, que é individualista, que é narcísica e que está atravessada por essa insensibilidade coletiva. Então, como por meio das nossas intervenções, a gente pode conseguir desconstruir coletivamente essa insensibilidade que fundamentalmente vai estar mais direcionada aos grupos já marginalizados e aos grupos vulnerabilizados em nossa sociedade. Bom, entrando para o debate que elas vão trazer de sociedade civil e Estado, elas vão dizer que para tentarmos compreender historicamente o que são os direitos humanos, como é que emerge essa narrativa dos direitos humanos, é necessário realizarmos uma genealogia social, cultural e econômica da ascensão da burguesia na Europa Central. E aí é um debate que iremos fazer vinculado fundamentalmente às sociedades modernas ocidentais. Então, o primeiro ponto que elas trazem, que é importante a gente analisar a emergência
do capitalismo e dessa noção de Estado-nação, que vai ter como base uma noção de poder público e de nacionalidade, né, de fronteiras de nacionalidade, ou seja, as sociedades modernas ocidentais, pós-feudais, elas vão nascer na ascensão dessa nova classe da burguesia, do capitalismo, e que vão propagar essa noção de direitos humanos. Revoluções políticas que são fundamentais para entendermos, né, a emergência dessa narrativa dos direitos humanos é a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. Quais os paradoxos que nascem junto com essas revoluções que buscam trazer e defender essa noção de democracia e direitos humanos? É que, ao mesmo tempo que emerge essa perspectiva de defesa dos direitos humanos, ela também está calcada na emergência do sistema que tem a desigualdade como base, que é o sistema capitalista. Elas vão trazer também como foco a luta de classes e essa relação entre capital e trabalho, e como que a chamada questão social, na verdade a gente fala questão social, que é a luta de classes, que vai se desdobrar em várias outras relações de opressão, calcada num sistema de desigualdades sociais, como algo inerente ao modo capitalista. Vão trazer também como que essa formação do Estado-nação, junto com a burguesia, ao mesmo tempo, e por isso que é um paradoxo, que eles vão defender e propagar essa narrativa dos direitos humanos, são exatamente eles também que vão ser reprodutores dos mecanismos que garantem esse sistema de desigualdades e esse sistema de privilégios. E a noção do Estado como uma correlação de forças e de poder que vão fazer a gestão das desigualdades. E aí é que vem a crítica, quando chegamos para falar da proteção social, como que esse sistema de proteção social, que no Brasil vai desembocar no Sistema Único em Assistência Social, ele, ao mesmo tempo que busca superar as desigualdades, na prática, quando ele se efetiva, ele fica apenas na dimensão da gestão das desigualdades. O outro ponto que elas vão trazer é como a gente precisa inserir essa análise histórica sobre a emergência dos direitos humanos em uma perspectiva da globalização. Né? Hoje, inúmeros teóricos vão, né, trazer essa perspectiva de que, com o avanço das tecnologias de informação, de comunicação, as sociedades foram se tornando cada vez mais globalizadas. Né? Alguns teóricos vão chamar que essa fase da financiarização do sistema capitalista, chamada de neoliberalismo. Então, o que nós temos hoje no mundo como um todo, e especialmente na América Latina e no Brasil, né, que são países que foram colonizados pelos países europeus e que desenvolveram uma relação de dependência econômica extremamente forte com os demais países, no nosso caso, principalmente em relação aos Estados Unidos, é que vai nascer, que vai se configurar esse Estado, que ele, do ponto de vista financeiro, ele é econômico, e é essa defesa do Estado mínimo. Do ponto de vista social, ele é criminalizador, e aí, dentro do Sistema Único de Assistência Social, essa é uma preocupação bastante importante para a gente estar atenta nas nossas intervenções psicossociais, o quanto as nossas intervenções ela pode atuar nessa perspectiva criminalizadora e punitiva, e fundamentalmente isso vai estar direcionado às camadas e famílias empobrecidas e vulnerabilizadas da população. Então, ou seja, do ponto de vista social, né, mais criminalizador e moralizador, como isso é importante para pensar qual que é a perspectiva, né, qual que é a compreensão que a psicologia tem de família, de infância, de adolescência, e como isso vai calcar e sustentar as nossas intervenções psicossociais. Um Estado que, ao invés de estar voltado mais para a garantia de direitos humanos, ele está mais voltado pela perspectiva mercadológica e de lucro. Em Florianópolis, por exemplo, no ano de 2018, nós tivemos a aprovação da chamada Lei das OS. Quem puder dar uma pesquisada para entender melhor, é a lei
que aprova a participação de organizações sociais na gestão do Estado. Ou seja, as organizações sociais, elas passam a fazer parte como parceiras, e aí a gente tem que ter um olhar cuidadoso, do Estado, para executar as políticas públicas e sociais. É um tema amplo, que daria um outro vídeo, uma outra aula, mas para pensar o quanto que o Estado, ele começa, de alguma maneira, a terceirizar a sua responsabilidade social de lidar com a questão social e todos os seus desdobramentos de desigualdades, de exclusões, de violações de direitos humanos. E todos os riscos aí colocados, né? Como a corrupção estrutural que nós temos no sistema político do nosso país, como além da terceirização, da desimplicação do Estado que é colocado ali, o risco que nós temos de uma organização social não cumprir aquilo que são as diretrizes de uma política, né? Vamos pensar no caso da política social, quais são as diretrizes de uma política social, o quanto que o Estado tem ou não controle, se isso está sendo efetivado ou não, até nos sistemas, enfim, de lobbies, de desvio de verbas e tudo mais, que podem ocorrer nesses editais. E, por fim, o que elas vão destacar é a globalização econômica financeira, que vai estar sustentada na hegemonização dos interesses do capital, ou seja, fazendo uma restrição social do Estado. O Estado começa a operar cada vez mais voltado para o mercado, para a lucratividade, e não pela garantia dos direitos humanos e pela proteção social de todo e qualquer sujeito. Bom, três aspectos bastante importantes para compreendermos esse sistema desigual que foi se formando a partir da emergência das sociedades modernas, juntamente com a ascensão da burguesia, do sistema capitalista, e que vai construir essa narrativa dos direitos humanos, e paradoxalmente, a emergência desse sistema, que tem as desigualdades e o sistema de exploração como inerente a seu modos de funcionamento, nós temos tanto como efeitos desse sistema, como combustíveis, aquilo que alimenta esse sistema, três aspectos, né, que elas vão trazer. O primeiro, a concentração de riqueza. Então, olhando para o nosso país, né, é um dos países mais desiguais do mundo, onde a gente tem uma elevada concentração de riqueza, ou seja, a concentração de riqueza, e aí o poder econômico está junto com o poder político, concentrada em uma minoria da população, enquanto a sua maioria não tem minimamente os direitos humanos básicos garantidos, né, pensando os direitos humanos básicos como saúde, educação, moradia, cultura, transporte, saneamento e outros. Um outro vetor, a violência e a discriminação e os processos de exclusão como inerentes a esse sistema, tanto na formação do Estado, como na forma do Estado gestar a população, e as assimetrias de poder e as desigualdades. E quando a gente vai falar em desigualdades, a gente vai pensar na raça, né? O próximo tema que teremos será para debater o racismo estrutural do nosso país. Então, a raça, as etnias, pensar como que, de novo, do nosso país, nós, historicamente, fomos excluindo e matando os povos originários desta terra, como de gênero, pensando na identidade sexual, na orientação sexual, e pensando também no patriarcal, no sistema patriarcal e no machismo, ou seja, como essa sociedade também foi se estruturando de uma forma conservadora, patriarcal, machista e heteronormativa. Em relação também aos territórios, principalmente quando a gente pensa formação socioespacial da configuração das cidades, quem são as pessoas que moram nos centros urbanos, quem são as pessoas que moram nas regiões periféricas, a relação que nós vamos construir de opressão, de preconceito, de exclusão em relação às pessoas que habitam as favelas, nas periferias, e pensando em território de fronteiras também, né, quando a gente vai pensar na questão das imigrações, principalmente imigrações forçadas, quando a gente pensa
nos imigrantes e refugiados que advêm de outras nacionalidades, de outros territórios, outras fronteiras, e todo o preconceito que sofrem quando chegam em outra cultura, em outro território. A noção de direitos humanos, elas vão trazer o importante debate que tem que se fazer da noção de direitos humanos, que eles precisam ir além de uma visão legalista, apenas jurídica de direitos humanos, mas como pensar essa perspectiva de direitos humanos em uma perspectiva ética e política de um projeto de sociedade. Elas vão trazer a necessidade de politizar essa concepção de direitos humanos. O Carballido, ele vai trazer, o Carballido, ele trabalha com educação popular na Venezuela, e eu destaco a citação dele, que está presente no artigo, na página 41, que ele coloca: os direitos humanos como essa aposta teórica e política para tornar efetivo o potencial emancipador que subjaz à narrativa dos direitos humanos como produto histórico das lutas dos povos em busca de sua libertação. Uma perspectiva muito mais ampla de um projeto societário de direitos humanos, né? Como ele diz, essa aposta teórica e política. E para finalizar essa introdução para o debate da nossa aula, pensando na realidade brasileira, e aí já articulando, né, com o tema passado, que é o diagnóstico político que a Marilena Chaui traz do nosso país. Quando a gente vai pensar no Brasil, a gente tem que pensar na colonização, ou seja, nós somos um país colônia, que fomos invadidos, colonizados, né, por um país da Europa Central. Temos que pensar, então, na colonização, no genocídio e na escravização, né, dos povos originários e das pessoas que foram escravizadas da África. E por isso mesmo que, para compreender a nossa sociedade hoje, temos que utilizar o racismo como um dos principais vetores de análise, o racismo como estrutural da nossa sociedade, e exatamente por esse processo de colonização e de ascensão do capitalismo na sociedade brasileira, é que a gente tem que olhar não apenas o racismo estrutural, mas a pobreza como estrutural também. As desigualdades sociais, raciais, de raça, de território, de gênero, como estruturantes do nosso país. Como havia colocado, essas assimetrias de poder e essa concentração de riqueza que estruturam o nosso país faz com que nós tenhamos um racismo estrutural e uma pobreza estrutural. Bom, vamos pensar também, né? O Brasil, ele é o último país no mundo a abolir o regime escravocrata. Nós temos 2/3 da nossa história de um sistema escravocrata. Então, pensar todos os efeitos disso tudo, as consequências no nosso cotidiano, até hoje, em termos de racismo, em termos de segregação, em termos de pobreza, em termos de desemprego. Temos, pensando a formação do Estado e da nossa cultura, uma cultura conservadora, machista, patriarcal e racista, e heteronormativa. Uma situação de exploração e dependência econômica dos países europeus e dos Estados Unidos. Temos uma noção de direitos humanos como garantias muito tardias e inconsistentes. E no sistema político, um país marcado por ciclos de autoritarismos, né? Como tivemos o regime ditatorial da nossa ditadura civil e militar, e outros ciclos, e outros regimes autoritários, né? Podemos pensar para analisar, inclusive, o sistema de hoje. Como é que está a nossa democracia? Como é que está a garantia de direitos humanos, de direitos civis, de direitos políticos? O quão forte ou o quão atacada e o quão fragilizada estão as nossas instituições democráticas. Então, ou seja, o Brasil como esse país marcado por ciclos, regimes de autoritarismos. As políticas públicas no Brasil, como elas trazem, né? Elas são construídas, executadas de forma residual, de forma precária, de forma fragilizada, de forma inconsistente e descontínua. Deixo como uma dica o filme
de 2016, que chama Eu, Daniel Blake, que conta a história de um personagem que está vivenciando exatamente o avanço do sistema neoliberal e a precarização do papel do Estado enquanto esse responsável em proteger a população, em garantir os direitos humanos, e como essas políticas sociais elas vão sendo precarizadas, fragilizadas, e os efeitos disso na cidadania, nas subjetividades, nos processos psicológicos de um sujeito. Então, Eu, Daniel Blake, um excelente filme, muito próximo do que estamos passando no Brasil também, nos últimos anos, especialmente, acredito que a partir de 2016, um ano tão importante para a gente pensar o que tem acontecido no nosso sistema político, no nosso sistema econômico, e toda a fragilização nesses programas sociais e nas políticas sociais do Brasil. E trago para fechar, então, aqui essa introdução, uma citação da página 155, que elas vão trazer. A política social é dinamizada por relações de poder que tendem a refuncionalizar as lógicas dominantes. Neste sentido, o Estado produz mecanismos progressivamente sofisticados para interferir no social, nas relações, fragmentando, individualizando e muitas vezes patologizando as demandas sociais. E aí eu fecho esse vídeo trazendo como questões norteadoras para os nossos debates e reflexões que faremos no momento síncrono. Como que a psicologia pode se posicionar, né, diante desse cenário que a gente traz da realidade brasileira, né? Uma sociedade altamente desigual, com assimetrias de poder, estruturadas pelo racismo, pela pobreza, né, por a população majoritária que vai sofrer o processo de violação de direitos, de múltiplas formas de violências, de exclusão, de segregação, em relação à sua condição, né, de raça, de etnia, de território. E qual que é o nosso papel enquanto psicólogos e enquanto psicólogas? Como que a psicologia pode se adentrar nas suas intervenções, e aqui a gente está chamando de intervenções psicossociais, não por acaso, exatamente porque entendemos que o psicológico, ele se constitui, ele se faz a partir das relações sociais, ou seja, ele não é algo que está separado do social, ao contrário, ele se faz cotidianamente a partir das nossas relações sociais, históricas, econômicas e políticas, e quais intervenções que a gente pode fazer de forma a atuar na promoção e na garantia dos direitos humanos. E a problematização e o cuidado que temos que ter é exatamente das nossas intervenções, pensando nas nossas intervenções, por exemplo, no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, onde iremos trabalhar diretamente com esses grupos vulnerabilizados, marginalizados, como que a nossa intervenção ela tem um risco também de cair nessa perspectiva individualizante, patologizante, punitiva e criminalizadora. Então, como construir a antítese disso? Uma psicologia que seja uma psicologia que atue numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de um acolhimento e de uma escuta sensível, atenta a todas essas relações históricas de opressão, de sujeição e de assimetrias de poder. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês a trabalharem, né, teoricamente, metodologicamente em cima do texto, e a gente se vê na nossa aula síncrona. Até mais.